Então, vamos começar a sessão. Esta sessão está a ser gravada. Portanto, foi previamente perguntado aos participantes se havia alguma oposição. Não tendo sido manifestada nenhuma oposição, ela será assim gravada. A ordem dos grupos será então o grupo 3, o grupo 10, o grupo 1 e o grupo 6. Vamos então começar pela apresentação do grupo 3, Sistema de Domótica para a Automação do Cuidado a Plantas e Animais, proposto pela empresa Vigil 365. E aproveito para cumprimentar desde já o engenheiro David Carvalhão. Olá, boa tarde. Maravilha. O grupo pode então chegar-se à frente. Obrigado, professor. Só compartilhar a tela. Conseguem visualizar a apresentação? Sim, estamos a ver. Ok. Então, boa tarde, meu nome é João Silva e em conjunto com o meu grupo de trabalho venho expor o estado do nosso projeto realizado em parceria com a Vigil 365, como o professor Pedro Fonseca disse, e denominado Sistema de Domótica para a Automação do Cuidado a Plantas e Animais. Fazendo uma breve introdução, em que consiste o nosso projeto? O nosso projeto consiste na realização de 2 protótipos, um para parametrização e controle de rega de plantas e outro para controle da alimentação e hidratação de animais. O que obteremos no final? O nosso cliente sempre mostrou prioridade na realização do módulo de rega e devido aos atrasos que tivemos e aos obstáculos impostos pela situação pandémica existente, não conseguiremos entregar um protótipo funcional deste módulo, mas iremos entregar toda a documentação, esquemáticos e softwares necessários à sua realização. Funcionalidades e características. Resumidamente, o produto final, seguindo as indicações do cliente, terá de ter um baixo custo de produção, um emparelhamento fácil e intuitivo via Bluetooth, através de uma user interface via aplicação mobile. Esta terá de permitir a monitorização tanto local como remota. Terá de ser energeticamente sustentável durante 30 dias e ter um design apelativo. Relativamente ao produto em si, este é o modelo CAD do nosso sistema, terá capacidade para cerca de 13 litros, um design moderno e será, como dito anteriormente, autossustentável. As suas dimensões serão de 40 cm de altura e 25 cm de diâmetro, como se pode ver na imagem. Consegue-se visualizar os painéis fotovoltaicos, toda a eletrónica estará neste compartimento superior. O compartimento inferior serve de depósito onde será recarregado através desta tampinha, retira-se e coloca-se água aqui. A única maneira deste interagir com o utilizador é através deste botão e destes LEDs de informação. Estamos de momento a desenvolver os suportes para os componentes modularmente, de modo a facilitar a sua impressão 3D e inclusão no protótipo. Assim garantimos a estabilidade dos mesmos. Na imagem que se apresenta conseguimos visualizar o suporte da unidade de controle desenvolvido. Em questão com a alimentação do módulo. O módulo responsável pela alimentação e sustentabilidade energética do produto foi desenvolvido, mas não tivemos possibilidade de executar testes práticos ao mesmo. Este módulo já dá informação visual ao utilizador via LED, este LEDzinho aqui, do estado das baterias. Ao carregar ele fica vermelho e quando as baterias estão totalmente carregadas ele torna-se azul. Falando da unidade de controlo, como mostrado em apresentações anteriores, este é o esquemático da unidade de controlo a utilizar, baseada na SP32 Solo 1, que é o modelo single core da SP32. Já contém uma driver para a bomba de água e um regulador para a alimentação do chip da SP que estará aqui. Aplicação mobile e base de dados. Relativamente à aplicação mobile, nós não fizemos progressos significativos, pois como esta irá depender da base de dados, nós focamos todos os nossos esforços na implementação da base de dados. No entanto, esta permitirá a parametrização de todo o sistema, vai permitir efetuar registros, apresentar gráficos ao utilizador e comunicará via Bluetooth e Wi-Fi com o módulo. Relativamente à base de dados, nós já avançámos bastante.
Escolhemos utilizar a Firebase, que é a base de dados da Google, devido a ser de fácil implementação, não ter custos associados para projetos de pequenas dimensões, é por isso mesmo ideal para a IoT e já possui diversas bibliotecas para o desenvolvimento de projetos utilizando a PIC32. De momento temos o sistema a ler dados do sensor de umidade do solo e preparámos uma demonstração de funcionamento para mostrar como é que isto está a funcionar. Eu agora vou parar a partilha da apresentação e vou colocar uns vídeos e explicar como é que nós fizemos. Conseguem ver esta imagem? Sim, sem problemas. Isto é um web server que nós desenvolvemos em HTML para testar a comunicação com o ESP32. Nós simulámos a bomba com LED e utilizámos o sensor e para além de testar o sistema a funcionar automaticamente, também testámos se o utilizador conseguiria ligar remotamente através deste botãozinho manual on a bomba. Eu tenho aqui 2 vídeos. Este LEDzinho aqui simula, como eu disse, a bomba. Este é o sensor de umidade. O que se espera é que, e aqui é a base de dados que está a receber sempre os valores. 4095 é o valor para seco e à medida que o valor baixa, indica que este sensor se encontra no meio úmido. O esperado é baixar este valor, descer e o LED desligar, porque a bomba desliga porque o sensor está num solo úmido. Quando se tira, volta a ligar. Será visível que numa parte em que o sensor vai estar inserido na água, o LEDzinho vai ligar porque foi dado sinal através deste botãozinho para a bomba ligar. Eu vou pôr isto a correr. Consegue-se ver o sensor a descer, o valor aqui passa para 1000, desligou o LEDzinho, que é a bomba, o sensor vai sair, a base de dados atualiza o valor, a bomba liga, agora repete-se o processo, mas a meio vai-se dar ordem para o LED ligar. Continua a ter valores baixinhos e o LED ligou, a bomba ligou, estando o sensor. Depois passa-se para o modo automático novamente, desliga e quando retiramos ele volta a ligar. Conseguimos simular assim o melhor possível, dentro das condições que nos encontramos, o funcionamento da base de dados do sistema. Eu vou voltar para a apresentação. Desculpa. Ok, budget. Relativamente ao budget não houve aumento de custo previsto anteriormente, que nós na apresentação anterior tínhamos previsto um aumento de custo, depois decidimos que a encomenda de equipamentos adicionais associada ao tempo de entrega estimado não tornava uma opção viável. Apesar de não irmos conseguir montar os protótipos e apenas conseguirmos entregar toda a documentação, esquemáticos e software relativos ao módulo de rega, apresentamos os custos estimados de ambos os módulos propostos no início, de desenvolvimento e produção, sendo efetivamente o preço total de desenvolvimento do módulo plantas cerca de 67 euros e a sua produção 20 euros e 48 cêntimos e para os animais 77, 72 euros e 30,28 numa fase de produção. É importante referir, no entanto, que tais valores não incluem custos de moldagem e impressão 3D. Em questão de calendarização, esta sofreu na assemblagem de testes do produto. Nós na apresentação anterior tínhamos contado numa previsão com alguma probabilidade de termos 2 semanas no departamento, mas devido ao reitor já ter confirmado que a universidade não ia abrir para a atividade presencial, a assemblagem e teste do produto não vamos conseguir finalizar. De resto, como já referido, a conclusão da app, da base de dados e a implementação cloud serão concluídos.
Riscos e consequências. Riscos do projeto, temos o risco da calendarização não ser cumprida, do protótipo fugir ao que o cliente deseja, da qualidade do produto não ir de encontro às expectativas do cliente, de executarmos uma má gestão do trabalho, o que remete para o risco número 1 da calendarização não ser cumprida, o sistema não funcionar como esperado e, por fim, a contaminação de um dos membros ou a não conclusão de todos os objetivos inicialmente definidos pela pandemia. Nós destes riscos selecionamos relativamente ao seu nível estes 4. Do protótipo fugir ao cliente deseja, nós temos mitigado este risco, incluindo sempre o cliente nas reuniões e dando um feedback do que estamos a realizar. Do sistema não funcionar como esperado e da qualidade do produto baixar e do avanço ser comprometido, os membros da equipa, além de se focarem no seu trabalho, estão sempre com uma atitude proativa e a olhar sempre pelo trabalho um dos outros sempre que seja necessário alguma coisa. Contaminação de um dos membros, o que gera possíveis atrasos, foi mitigado respeitando ao máximo o isolamento social. Este último risco não é bem um risco, é mais uma realidade, porque nós não sabíamos se havíamos de colocar, mas decidimos colocá-lo, porque, como eu falei anteriormente na calendarização, a não conclusão dos objetivos inicialmente definidos foi imposta devido ao estado pandémico. Riscos do produto. Podemos vir a ter problemas de sensorização, o produto não respeitar os cálculos energéticos efetuados, o equipamento final não ser fácil de usar por qualquer pessoa, o sistema degradar-se rápido, a existência de produtos superiores no mercado e a manutenção do equipamento não ser fácil por parte do utilizador. Seguindo a mesma lógica que usamos nos riscos do projeto, focámos-nos nestes 2 que achamos que são os mais preocupantes, que é o produto não respeitar os cálculos energeticamente efetuados, mais uma vez por não termos conseguido fazer testes à unidade de alimentação, e a solução que propomos é, na fase de construção, optar por células fotovoltaicas com maior rendimento. Outro risco seria a manutenção do equipamento não ser fácil por parte do utilizador. Estamos a garantir a possibilidade de trocas modulares da troca modular de componentes e implementar o funcionamento de componentes em AC. Termino assim a nossa apresentação, se tiverem algumas questões. Ok, obrigado. Eu só antes de passar a palavra, só queria avisar que eu não consegui ter acesso à conta profissional. Portanto, significa que ao fim de 40 minutos essas sessões vão encerrar. Mas se cair, é só voltar a ligar ao link onde estamos neste momento. Eu passava a palavra então aos orientadores do trabalho, David Carvalhão e Mário Lima. Se calhar. Carvalhão, podes começar tu. Posso? Então, com licença. É assim, antes de mais, quero-vos dar os parabéns porque vocês têm estado a trabalhar em condições que levantam limitações e têm feito o vosso melhor esforço para levar as coisas avante, e portanto isso é de louvar. Em relação à apresentação, eu gostei de ver que vocês fizeram algumas melhorias, nomeadamente no que toca a terem colocado a mitigação dos riscos, que foi um feedback que eu tinha dado anteriormente, e neste momento já está mais perceptível. Acho que no geral a apresentação foi boa. Levanto apenas uma pequena nota que eu tinha referido também anteriormente e que não foi implementado, que era haver uma representação visual daquilo que tinha sido o impacto no timeline do projeto. Portanto, vocês acabaram por dizer quais é que são as datas atuais. Teria sido interessante ter uma representação visual que indicasse quais eram as datas, quais eram os objetivos iniciais e quais é que eram os atuais, de forma a poder visualmente fazer uma comparação rápida. Mas é um detalhe de estrutura. De resto, acho que o resultado está muito satisfatório, dado aquilo que são as condições atuais, e parabéns. Obrigado. Obrigado. Mário. Da minha parte também não tenho muito mais a acrescentar. Pedro, só uma questão. O trabalho final é para ser entregue
é dia 8 de junho, certo? Portanto, eles vão ter mais Exatamente. 3... Sim, sim. Mais 4 semanas. Então, eu acho que agora e queria também obter esse feedback da vossa parte, portanto vocês agora vão a estas pontas soltas que o professor Pedro Fonseca falava inicialmente, portanto vocês nestas 3, 4 semanas que faltam vão se concentrar então em quê? Qual será o vosso foco? Agora vai ser implementar a base de dados não, desculpe. A aplicação mobile para interagir com a base de dados, para o utilizador chegar ao pé do sistema, ligar-se Bluetooth, inserir os dados da rede e a unidade de controle ficará diretamente ligada à base de dados e vai estar a atualizar a aplicação. Esse vai ser o foco principal. Também vamos acabar qualquer CAD da estrutura que falte e sem conseguirmos ter acesso ao laboratório para fazer testes nos sensores, não conseguimos avançar muito mais. Sim, mas esses testes estarão de certeza comprometidos, não é? Portanto, já não vai ser possível. Certo, mas a parte de software cloud, aplicação, será concluída. Será tudo execuível, não é? Dentro deste prazo. Uma questão rápida, peço desculpa. Vocês têm tido algum cuidado do ponto de vista de documentação? Relativamente a software? Sim, de software e do projeto. Portanto, isto é só uma nota, porque a partir de quando vocês fazem a entrega de um projeto, têm que entregar juntamente com a documentação que permita a lógica é certo. Alguém deveria ser capaz de pegar no projeto certo. naquilo que é a vossa documentação. Sim, nós temos isso em mente para conseguir passar o projeto, o software e todos os esquemáticos e conseguir ser entendível do outro lado. Portanto, pensem que quanto a essa parte da documentação, se vocês deixarem o hardware que vocês fizeram, todos os componentes e um manual de instruções numa sala, alguém que entra nessa sala deve ser capaz de usar o que lá está. Ok. Certo. Mais alguma questão? Não, da minha parte também não. Então, muito obrigado pela apresentação. Ok, da minha parte também não. Obrigado. Nós estamos mesmo a acabar o slot que tem para aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Ora, grupo 10, podemos avançar? Sim. O palco é vosso. Eu peço só que me confirmem que estão a ver o meu ecrã. Estamos a ver. Ok. Antes de mais, boa tarde a todos. Nós hoje iremos fazer uma apresentação do ponto de situação do nosso projeto, que está a ser desenvolvido em colaboração com a Teca Portugal e consiste na automatização de um banco de ensaios fluidodinâmico para exaustor. A equipa que está a realizar este projeto é constituída pelo Hugo Santos, João Gomes, João Martins, Rui Lopes e por mim. Neste momento, o banco de ensaios da Teca Portugal é essencialmente constituído por um tubo de cerca de 3 metros de comprimento e raio variável. Numa das extremidades é colocado um exaustor e na outra é colocada uma válvula de estrangulamento. Sensivelmente a meio são colocados sensores de pressão. Para ser realizado um teste, é necessário, para cada uma das velocidades do exaustor, variemos a posição da válvula de estrangulamento. E em cada uma das posições da válvula de estrangulamento é necessário esperar que o ar dentro da conduta estabilize para depois serem lidos os sensores. Devido ao elevado número de leituras que é necessário fazer e ao facto de ser necessário haver a estabilização de ar, um teste completo a um exaustor pode demorar cerca de 3 horas. O que o nosso sistema vem permitir é que o trabalhador que estava durante 3 horas a fazer este teste apenas tenha de iniciar e possa realizar outra tarefa durante as 3 horas de execução. Devido ao surto pandémico Covid-19, houve a necessidade de reajustar os objetivos do projeto. Na última apresentação foram apresentados os requisitos
do projeto para 3 cenários, um otimista, um realista e um pessimista, e como neste momento já sabemos que não iremos ter mais acesso ao laboratório e a outro material até ao final do semestre, os requisitos do projeto que serão concluídos serão a comunicação entre a PIC e o PC, a salvaguarda de valores que estão presentes num fecheiro de texto no relatório pré-formatado e a existência de uma interface gráfica. Relativamente ao controle automático e manual das velocidades, ao controle da válvula de estrangulamento e à leitura dos sensores, apesar de já estarem algumas tarefas realizadas, não será possível dar por concluído estes requisitos iniciais devido à pandemia. Vamos agora mostrar um bocadinho do que tem sido feito no último mês. No nosso sistema, o PC irá funcionar como master. Faz o pedido de obtenção de dados, registra as respostas e permite fazer a interface com o utilizador. Para obter os dados necessários ao teste, o PC comunica com a PIC32, que serve de interface com os sensores e atuadores. Esta recebe as ordens do PC e executa junto do hardware. Por exemplo, se o PC quiser obter a temperatura, envia um pedido para a PIC, por sua vez irá comunicar com o sensor de temperatura. Após a obtenção do valor, este é reencaminhado para o PC. Nós, na última milestone, apresentámos o protocolo de comunicação desenvolvido para esta comunicação entre o PC e a PIC. Essa trama que nós construímos é constituída por um header, que identifica o começo de uma nova trama, o campo ID, que identifica a instrução a realizar, o campo data, que é constituído por 4 bytes e, tal como o nome indica, é onde são colocados os dados, o campo checksum, que é um campo de controle de erros, e por fim o campo footer, que sinaliza o fim da mensagem. Assim, estando este protocolo definido, foi criado código para a PIC32 e para o PC que permite a recepção e processamento destas tramas. No processamento da trama enviada tem que se verificar se a trama se encontra completa, ou seja, se tem um header, um ID, uma data, um checksum e footer, e se não houver erros. Para verificar que não houve erros, é confirmado o valor do checksum. E apenas é sinalizada a chegada de uma nova trama se todos estes requisitos forem cumpridos. Para verificar que esta função estava a funcionar como era esperado, foram testadas várias situações. O caso em que o checksum está incorreto, o caso de a trama ter um tamanho diferente do esperado, o caso de não ter sido recebido um header e ou o footer, e claro, o caso em que a trama recebida está de acordo com o protocolo. Em todos os testes realizados, o resultado foi esperado, apenas foram sinalizadas tramas que obedeciam ao protocolo. Assim, a parte da validação da trama recebida já se encontra tanto feita no PC como na PIC. No entanto, na PIC ainda conseguimos implementar o processo da informação recebida, ou seja, após receber um comando do PC, a PIC executa esse comando junto do hardware, seja a medição de um sensor ou a alteração de um atuador. Como nós, infelizmente, não temos o hardware para receber os dados, o que nós fizemos foi enviar, por cada função chamada, enviava-se um valor pré-definido para podermos fazer alguns testes e garantir que o código estava em funcionamento. No PC está em desenvolvimento uma função que irá permitir a execução de um teste completo e enviando por ordem sequencial todos os pedidos de informação ou atuação que é necessário. Este código terá de permitir que todos os passos sejam realizados de ordem correta. Por exemplo, no início de um teste temos que colocar o exaustor numa velocidade, colocar a válvula de estrangulamento na posição inicial, esperar um tempo pré-definido para a estabilização do ar e só depois ler os nossos sensores. Este processo vai se repetir várias vezes. Será ainda necessário salvaguardar todos os dados que são adquiridos durante o ensaio, para que posteriormente possa ser realizado um relatório pré-formatado com todos os dados obtidos.
Na última milestone, demonstramos que a interface gráfica apresenta na sua janela principal a lista de todos os modelos presentes na base de dados e 4 botões. Um para inserir um novo modelo na base de dados, outro para editar o modelo presente na base de dados e 2 botões de início. O início rápido, em que serão usados os valores pré-definidos para testar o modelo, e um início parametrizável, onde o utilizador poderá alterar alguns desses parâmetros. Nesta milestone, devido à alteração dos requisitos, houve necessidade de alocar mais um membro nesta parte de desenvolvimento de software. Isso levou a que houvesse alguma aprendizagem sobre a ferramenta a utilizar e o código que já estava desenvolvido, o que acabou por levar a algum atraso nas tarefas. No entanto, foi possível desenvolver código para 2 novas janelas. Uma janela que permite controlar as velocidades quando está selecionada a opção velocidade manual e um ecrã para quando o teste está em execução, que eu vou agora demonstrar. Até agora sempre carregávamos no botão de iniciar, o que nos iria surgir era uma pequena mensagem com todos os dados do teste a executar. Neste caso, o modelo que eu selecionei tem a opção de velocidade manual ativada e, portanto, quando eu carrego no início, surgirá-me uma mensagem a pedir que eu indique qual é a velocidade a que coloquei o motor do exaustor. Após colocar esta velocidade, surge uma pequena mensagem de confirmação da velocidade e entramos no menu de teste em execução, onde irá correr todo o código que já falei anteriormente. O mesmo sucede se com o início parametrizável. Se carregar em iniciar, irá surgir a mensagem para selecionar a velocidade do motor e irá entrar no menu de teste em execução. Obviamente que se o controle das velocidades for automática, aquele pequeno menu com a indicação da velocidade não irá surgir e iremos automaticamente entrar no menu de teste em execução. Ao contrário das milestones anteriores, houve algumas dificuldades adicionais que não estavam planeadas e que acabaram por ter um impacto no calendário, não tendo sido possível concluir algumas das tarefas que estavam previstas. Dos maiores problemas encontrados salientam-se a dificuldade na adaptação à nova forma de trabalho, sem acesso ao laboratório, e a aprendizagens que tiveram que ser realizadas para efetuar testes que não estavam considerados quando tínhamos acesso ao laboratório. Encontramos também algumas dificuldades no desenvolvimento do software da interface gráfica, que nos levou à procura de novas soluções e consequentemente a um gasto maior de tempo. Houve ainda necessidade de integrar, como já disse, novos membros na construção da interface gráfica, que devido a ser uma ferramenta ainda não utilizada, demorou um bocadinho mais tempo a aprendizagem do seu funcionamento. Apesar disto, estamos confiantes que iremos conseguir terminar as tarefas que não foram concluídas nesta milestone durante as 2 próximas semanas. Para o próximo mês está previsto realizar todas as tarefas que ficaram pendentes e também a realização de algumas tarefas adicionais que permitam fazer a entrega do projeto com todos os requisitos e acompanhado de documentação que facilita a compreensão do mesmo. Nós queríamos agora fazer um pequeno resumo do estado geral do nosso projeto e vamos para isso tentar mostrar
o que é que está feito em cada um dos requisitos e aquilo que, devido ao surto de Covid-19, não será possível concluir. Começando no controle automático das velocidades do exaustor, nós temos uma placa de relés montada e o seu funcionamento foi testado ainda antes do surto pandémico, fazendo uso de LEDs. Está também a ser implementada uma função, foi também implementada uma função que permite o controle dessa placa, mas que infelizmente não foi possível testar com um exaustor tal como estava previsto ser feito. Relativamente ao controlo das posições da válvula de estrangulamento, foi criado um circuito de acondicionamento de sinal que permite o controlo da mesma e está neste momento a ser testado o software da função que irá permitir o seu controle. Contudo, não será possível fazer os testes com a válvula. Na aquisição de dados dos sensores, uma vez que nós não tivemos acesso aos sensores de pressão nem ao otímetro, não é viável o desenvolvimento do código para o seu controle. Relativamente aos restantes três requisitos, já foram apresentados os seus progressos e estamos confiantes que nas próximas semanas serão concluídos. Andréia, tem mais 1 minuto, está bem? Sim. Relativamente ao orçamento, não houve alterações. Houve apenas alguns incrementos na tabela de riscos que, tal como eu já referi, refletem as nossas dificuldades na adaptação ao trabalho remoto e na dificuldade em trabalhar sem equipamento de laboratório. Para minimizar o atraso no calendário consequente destes problemas, iremos recorrer a software de simulação e, como de costume, aos pareceres dos nossos mentores para conseguirmos terminar todas as tarefas a tempo. Estamos abertos a questões. Ok, obrigado. Eu passo então a palavra aos orientadores do trabalho. O professor Paulo Pedreiras não vai poder cá estar, ele tinha uma reunião que se sobrepunha a esta e não vai poder estar, mas eu vejo que está o engenheiro Elídio Guerreiro, a quem eu cumprimento e passo a palavra então. Olá, boa tarde. Desde já, parabéns pela apresentação e agradeço todo o trabalho que têm realizado. Tem sido realmente em condições extraordinárias que têm estado a desenvolver todo este esforço e acho que o que até o momento foi conseguido foi bem atingido. Portanto, parabéns por isso. Quanto a questões, portanto, como o André já referiu, devido a não me terem convosco os sensores, nomeadamente um analisador de potência, o otímetro, e medidores de pressão, será difícil de implementar esses corretamente. No entanto, sei que têm já alguma informação técnica sobre o protocolo de comunicação. Possivelmente vai ser necessário alguma afinação desses parâmetros, também da válvula de controle. Portanto, seria útil que estivesse essa solução preparada, para que nós pudéssemos ajustar isso facilmente quando for a oportunidade de operação. Tem isso planeado de alguma forma? Eu vou pedir, eu ouvi uma parte com corte, eu vou pedir que me repita a pergunta porque eu não consegui perceber tudo. Desculpa. O que eu estava a dizer é, se têm de alguma forma planeado uma forma de como nós poderemos fazer as afinações, nomeadamente das válvulas, e fazer ajustes para comunicação com o medidor de pressão e o otímetro?
Nós neste momento, a nível da válvula de estrangulamento, o que nós decidimos fazer, uma vez que não temos acesso à válvula para efetuar um controlador, o que nós decidimos fazer foi incrementos fixos e com esses incrementos a verificação de se há a variação de pressão que é necessária ser atingida. E trabalhamos com essa parte. Obviamente que todo o controlo que poderão querer fazer no futuro, tendo a válvula, facilmente será implementado nas funções independentes que nós temos de controlo da válvula. A nível de depois acrescentar os sensores de pressão e o otímetro, o que não fica feito é a função de comunicação, no entanto, o protocolo já está pensado para receber informação destes e, portanto, é uma questão de termos a função que permite ir buscar os dados ao hardware. Ok. Pronto, eu acho que esses são efetivamente os pontos mais importantes para uma integração bem-sucedida de tudo aquilo que vocês já desenvolveram e que lhes devo dar os parabéns, como já disse antes. A interface está de acordo com aquilo que nós pretendemos e, portanto, a integração com o hardware e depois futuros ajustes será efetivamente aquilo em que eu vejo que será mais importante. Portanto, ter uma boa documentação que nos permita efetivamente pegar no trabalho, como já foi falado na apresentação, numa das questões da apresentação anterior, se tudo fosse deixado numa sala, para que nós possamos pegar em toda a informação e todos os componentes que aí estão e continuar. Portanto, ter essa informação será importante para nós. Penso que tem isso também em mente. Sim, a parte já está feita, alguma parte das funções que nós temos do hardware já está documentada, outra são tarefas que nós temos para fazer e que estão previstas nas próximas semanas. Pronto, então, da minha parte é tudo e devo agradecer-lhes pelo trabalho. Obrigada. Muito parabéns. Obrigado pela participação. Eu tinha aqui só uma questão de pormenor acerca daquela demonstração que foi feita do software. Quando se seleciona a velocidade, a velocidade é 1, 2, 1, 3, 1, 4, qualquer coisa assim, não é? Sim, o que nos foi pedido foi que as velocidades do exaustor são controladas por uma placa de relés, mas nem todos os exaustores permitem que assim seja. E o que nos foi pedido pela TECA foi que seja possível ser um dos trabalhadores a colocar o motor numa determinada velocidade e isso ser recolhido pela aplicação. Então o que nós fazemos é pedimos ao utilizador que coloque o exaustor na velocidade que pretenda e que nos diga qual foi a velocidade a que colocou para que depois os dados que serão futuramente colocados num relatório batam certo. Batam certo. Ok. A minha única pergunta era se nessa interface não seria mais fácil usar um objeto do tipo radial button do que um drop-down. Como ele permite a escrita, não achamos que seja muito mais prático, porque não precisa de ser com os botões, se a pessoa carregar na tecla, no número da tecla que quer, ela aceita. Ok. Tá bom. Mais alguma questão? Não da minha parte. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Então agradeço novamente aos orientadores e aos alunos que fizeram a apresentação. Eu relembro, só para não se esquecerem de irem fazendo a avaliação das apresentações. Vamos então passar ao próximo grupo, que é o grupo 1, dispositivo low power para aquisição de dados e controle remotamente, um projeto proposto pela Culser Tech
e orientado pelo engenheiro Filipe Teixeira, que eu vejo aqui na lista e que cumprimento, e pelo meu colega Rui Escadas Martins, que também, entretanto, já cá está. Boa tarde, Rui. E vamos então à apresentação do grupo 1. Boa tarde, estão-me a ouvir e a ver o ecrã? Sim, estamos. Ok, eu sou o Jorge Silva, sou o coordenador do Grupo 1 e com a ajuda dos meus colegas Vítor Coelho, Gonçalo Gomes e Daniel Parente, vamos apresentar todo o trabalho que foi realizado até a data desta milestone. Portanto, qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é desenvolver uma solução IoT capaz de monitorizar um conjunto de dados de vários sensores que vão estar ligados ao nó e o utilizador com recurso a um computador ou um telemóvel poderá observar estes dados e atuar alguns comandos sobre os nós. Sendo assim, a nossa solução passa uma primeira parte pelo uso de uma placa de desenvolvimento da ST Microelectronics com módulo LoRa transmissão e recepção incorporado. Ela irá processar dados de um conjunto de periféricos, neste caso sensores ligados à placa, e irá transmiti-los com a gateway da TTN. A TTN é uma rede IoT aberta e é destinada a aplicações de baixo consumo energético, como é o caso do LoRa. Estes dados, portanto, são de seguida enviados para uma base de dados onde são armazenados e o utilizador final, com recurso a um web app, poderá observar esses dados e fazer atuar alguns comandos no próprio nó, por exemplo, mudar a taxa de transmissão, desligar um sensor, entre outros. Esta milestone, a gente concentrou o nosso esforço no desenvolvimento de código a nível de firmware e software para a placa de avaliação, já que noutra fase já tínhamos concluído todo o processo para a placa de discovery. Esta placa, portanto, a cadeia de processamento é igual, a única diferença desta placa para esta reside nos sensores, que são diferentes, alguns em comum, outros não, e no fato que esta PCB permite ter todos os sensores portanto, juntos, o que torna o sistema mais compacto e assim é a melhor forma, por exemplo, para monitorizar pessoas ou animais. A caixa é mais pequena, é mais fácil colocar num animal, por exemplo. Portanto, a nível da organização da equipa, tal como referi nos milestones anteriores, houve a necessidade de dividir a equipa em duas equipas, assim, a equipa em dois subgrupos. Portanto, um grupo ligado mais à parte do hardware, que vai ser responsável por desenvolver todo o firmware e todos os drivers para conseguir ler os dados dos sensores, enviar para a TTN e receber os comandos da web app da TTN. Também foi responsável, como referi na milestone anterior, pela criação da PCB para tornar a placa Discovery um sistema mais compacto. A nível software, que é outra equipa, portanto, o fluxo de trabalho foi realizado, foi a criação da base de dados, hospedar o web server online, online, sim, receber e também transmitir tramas para a gateway da TTN, e por fim foi onde esta milestone vai abordar essencialmente, foi a configuração, desenvolvimento de uma aplicação do tipo geofencing. O geofencing pode ser visto como a gente definir uma área onde vai portanto, estudar a posição do objeto a monitorizar ao longo do tempo. Portanto, a nível da arquitetura da hardware firmware, ela mantém-se semelhante à das milestones anteriores. A nível da placa Discovery não tem diferença nenhuma. A nível da placa transceiver, que foi o trabalho incidido nesta milestone, ela pode ser vista como um único bloco em que os sensores têm um conjunto de sensores internos, não estão aqui como periféricos, é um conjunto de sensores internos, em que eles possam destacar os sensores GPS e sensores ambientais, tais como temperatura, pressão e umidade. Okay. Arquitetura de software. A nível de software, a gente tem seguido a abordagem desde o início do projeto, portanto, podemos dividir a arquitetura de software em dois componentes, o uplink, que é a transmissão de dados no sentido nó-servidor. Portanto, estas tramas de bytes são enviadas para o servidor processa as tramas e extrai os campos necessários, envia para a base de dados e envia para o web app para o utilizador poder observar estes dados. O event de uplink, de downlink, do servidor para o nó, tem um sentido contrário ao uplink e o processamento é semelhante, com exceção da parte de guardar na base de dados, ou seja, os dados são logo encaminhados para a gateway e transmitidos para o nó.
Como o meu colega tinha falado, agora concentramos o trabalho na placa Civil. Esta placa tem a vantagem de ter um sistema standalone, por isso decidimos aproveitar as vantagens que esta placa permite para fazer o geofencing. Para além de ligarmos os sensores e de enviarmos os dados para a TTN, desenvolvemos o algoritmo de geofencing para esta placa. O geofencing funciona da seguinte forma. Nós definimos uma coordenada central e um raio que vai desenhar uma cerca virtual à volta desse ponto. Quando o animal sai dessa cerca virtual, é enviado uma trama de aviso a avisar que o animal saiu e é mudada a taxa de transmissão para ser mais frequente o envio e assim conseguirmos acompanhar com mais pormenor. Para além disso, tivemos de criar esse algoritmo e criar tramas para trabalhar com esse algoritmo. Por exemplo, a trama de aviso, como já tinha referido, e uma trama para definir os parâmetros de geofencing, coordenadas, raio, etc. Para além disso, durante os testes, descobrimos que seria melhor fazer um processo de inicialização e de sincronismo entre nó e placa. E o que é que quer dizer com isto? É quando há uma falha da placa, ou ela se desliga ou falta a bateria, ela volta aos valores default iniciais. E a aplicação pode ter outros valores e tem de se aperceber que os valores mudaram devido a uma mudança do estado da placa. Para isso, o que fizemos foi, inicialmente, a placa envia três tramas, que são recebidas na aplicação, e a aplicação detecta e fica configurada para esses valores. A seguir, temos uma demonstração do geofencing. Como podem ver aqui, temos vários pontos. Print já que isto não é a nossa aplicação, isto é um sistema que foi utilizado na altura, como a aplicação ainda não estava completamente funcional, decidimos fazer assim os testes iniciais só da parte de hardware. O que fizemos foi o seguinte: definimos um geofencing, que é este círculo vermelho, e fizemos um percurso. Chamar a atenção para o ponto T, U, W e V. O que é que vemos aqui na tabela ao lado? Na tabela ao lado vemos a trama 050000. Esta trama 05 significa que é uma trama de aviso geofencing. E as tramas 01 são tramas de comunicação de dados. O que acontece? No ponto T estamos fora. 00 significa que estamos fora. No ponto U já passamos para o interior. É enviado um aviso a 01 a dizer que estamos no interior. E assim sucessivamente quando voltamos a sair no ponto B e quando voltamos a entrar no ponto W. A seguir temos uma demonstração dos dados recebidos na TTN dos valores de inicialização. Temos as três tramas que eu tinha falado inicialmente para sincronismo. É a trama de taxa de transmissão de dados, o estado dos sensores e os parâmetros de geofencing. E para além disso, o que decidimos mostrar aqui também é uma mudança da taxa de transmissão. Inicialmente temos uma taxa de 2 em 2 minutos, como podem ver, os primeiros envios 5, 6 e 7 só foram enviados de 2 em 2 minutos e depois da configuração no ponto 9 e a partir do 10 já temos de 5 em 5 minutos. Por fim, decidimos mostrar como é configurado os parâmetros de geofencing. No slide a seguir temos aqui a configuração dos parâmetros de geofencing. A trama 04 é a mesma trama de geofencing, tem os valores de coordenadas, raio, taxa de transmissão em segundos, porque a taxa de transmissão quando o animal está fora é diferente de quando o animal está no seu interior e o estado está ativo ou desligado do geofencing. O que fizemos, tínhamos uma coordenada inicial, que era onde o nosso ponto estava no interior, e mudamos essa coordenada para um ponto mais distante para passarmos a estar no exterior do geofencing. O que vemos é realmente isso. A trama inicial 4 diz que a trama com o número 4, que é a trama 050001, é uma trama de interior, e quando há a configuração no ponto 7, já temos uma trama 050000, que é uma saída de geofencing a dizer que estamos no exterior. Relativamente ao progresso do projeto da equipa de software, todas as tarefas a que nos propusemos foram cumpridas. Visto que nesta milestone foi acrescentado e o maior foco foi dado à nova node de Civil, o foco do software foi em acomodar a nova funcionalidade de geofencing. No entanto, foi inicialmente cumprida a recepção de vários nodes, visto que cada node tem recepções diferentes, com devs IDs diferentes e tramas diferentes. De seguida foram criadas duas views, uma para apresentar o geofencing ao utilizador e outra para apresentar a configuração que o utilizador pode querer aos parâmetros de geofencing.
Foi também criada uma função administrativa que o utilizador pode ativar através do envio de um comando no site da TTN para poder simular o envio de centenas de tramas ao longo, por exemplo, de 2 meses, para poder simular a visualização ou mostrar a visualização desses dados nos gráficos ao utilizador. Foi também criado um formulário na web app para poder configurar os parâmetros de geofencing, ou seja, o raio, onde é que é o centro em termos geográficos, e a taxa de transmissão do node quando o node está fora da zona de confinamento, etc. A pedido da empresa foi criada uma página inicial com a seção login, que não tem nada de back-end, ou seja, não é funcional, é só uma prova de conceito para poder ser acrescentado no futuro. O modelo da base de dados foi também modificado para poder acomodar os novos parâmetros de geofencing, ou seja, as coordenadas mais recentes, se este node tem geofencing ou não, etc. E por fim, como também é necessário o utilizador, quando muda os parâmetros do geofencing na web app, é preciso atualizar o hardware, foi criada uma função para que pudesse ser enviado o downlink com os parâmetros mais atualizados. E foi criado também um botão para poder apagar todas as leituras que ainda não tinha sido implementado no nosso projeto. Por fim, foi testado todo o sistema e melhorado alguns bugs. De seguida, vamos ver as views que foram mais modificadas nesta milestone, que foi a view dos nodes. Como podemos ver, foi acrescentado um botão a dizer geofencing apenas nos nodes que têm geofencing. De seguida, à direita, temos a view propriamente dita do geofencing, que tem um mapa em grande escala, com a zona de confinamento a vermelho e mostra o marcador, a posição atual do node. Ou seja, agora, por acaso, o node está no centro da zona de confinamento. Ali em baixo, no canto superior esquerdo, diz o node está fora da zona de confinamento ou dentro, conforme a informação dada pelo hardware. No canto superior direito temos o botão que nos vai dar a possibilidade de configurar os parâmetros de geofencing. E em baixo está a view que mostra a nossa página inicial com o login que não tem funcionalidade atual. Pode avançar? Relativamente às próximas iterações, é de notar que conseguimos completar todo o processo, todos os objetivos que nos propusemos na construção. Então agora o trabalho passa pela correção de alguns minor bugs que possam aparecer. Para isso vamos executar alguns testes e o nosso foco principal vai ser a elaboração de diversos documentos de instrução. Daqui surge o manual de apoio ao desenvolvimento, tanto da parte de hardware e firmware como da parte de software, e depois 2 guias mais específicos, o guia da estrutura das tramas de dados, visto que é muito importante perceber como é feita a comunicação tanto do nó para a TTN como vice-versa, e também será elaborado um guia de funcionamento da web app. Finalmente, vamos nos preparar para a apresentação final. Relativamente aos riscos, estes mantêm-se desde a última vez. Os únicos problemas que podem ocorrer podem ser relativos ao mau funcionamento das gateways e ao mau funcionamento da internet, que nos pode levar à perda de ritmo de trabalho. O budget de desenvolvimento também se manteve igual ao da última milestone. Todo o equipamento foi utilizado com sucesso e não deve surgir qualquer alteração no futuro. Podemos ver agora então o plano de iteração de forma gráfica. Como podem visualizar, tanto a fase de elaboração como de construção foram todas completadas com sucesso, com todos os objetivos concluídos. Vamos entrar agora na fase de transição, onde, como já referi anteriormente, vamos nos focar no desenvolvimento da documentação para que o nosso trabalho possa ser continuado no futuro por qualquer desenvolvedor da empresa. Agora estamos abertos para dúvidas, qualquer que tenha aparecido durante a nossa apresentação. Ok, obrigado. Eu passava então a palavra ao engenheiro Filipe Teixeira, o orientador do trabalho por parte da Clusartec. Boa tarde. Eu estou bastante contente com o trabalho desenvolvido pelo grupo, mesmo com a perda de um elemento durante a execução do trabalho. Estão a fazer um trabalho excepcional. A comunicação tem sido boa. Tem recebido bastante bem críticas construtivas em relação a métodos de trabalho e até comentários ao próprio código que estão a fazer.
e têm sido expeditos em resolver essas situações e em fornecer a solução que é pedida. Penso que até que estou surpreendido por terem avançado tão rapidamente até na parte do geofencing, como fizeram, e penso que a apresentação também está bem conseguida em relação ao que eles fizeram. E é só. Ok. Obrigado. Da parte do Departamento de Eletrónica Orientadora, é o meu colega Rui Escadas. Rui. Olá, portanto, já agora queria desejar muita saúde a toda a gente. Em relação aqui ao grupo, eu quero dizer que realmente tiveram muito boa adaptação às circunstâncias, que não foi só, portanto, a questão do Covid, mas também desta alteração. Eu normalmente gosto mais de deixar os elogios para os elementos externos, portanto não vou ser grandes elogios, mas de qualquer maneira reconheço que acho que houve bastante progresso e isso deixou-me satisfeito. No entanto, por acaso, às vezes uma pessoa olha para as coisas e não vê, e ficou uma pergunta que não é só para eles, se calhar a especificação não estava. Não seria interessante, na história do geofencing, considerarem um caso não circular? Desculpa, agora esta pergunta surgiu-me agora, mas de facto, mesmo para efeitos de demonstração, ficasse assim, mas digamos, a maneira de como armazenam os dados, parece que não há hipótese de considerar um caso em que esta não seja não circular. E se calhar às vezes dava jeito que fosse, sei lá, um retângulo ou um polígono mais outra coisa. Já agora podiam comentar isso? Boas. Na parte do geofencing, a gente baseou-se na placa da Stival, já tinha uma base para começarmos a fazer isso, já tinha um em mente que isso podia ser uma possibilidade de quem ia operar com aquela placa. E o que a gente fez, baseou-se no que eles já tinham sugerido e começámos a desenvolver o que a gente queria com base naquilo. E inicialmente lá no que eles sugeriam circular. Optámos por circular porque era o mais compatível com o que eles tinham e o que seria mais implementável para a gente em questões de trabalhar e de testar sem termos de sair de casa e implementar um sistema. Por acaso nunca nos ocorreu de implementar um sistema com outras formas, mas sim, pode ser potencialmente algo que se venha a implementar no futuro para aplicações específicas em que precisamos do geofencing com outros formatos que não o circular. Ok, assim, eu só estou a dizer isto, porque de facto dá-me a sensação que a maneira como vocês guardam os dados não dão hipótese portanto, de criar isto de outra maneira, não sei. Bom, podiam talvez pensar isso já a priori mesmo que não usassem, é só aí que eu estava a referir. Okay. Sim, o método de configuração é simplesmente dizer o centro e o raio. Exatamente. Sim, o método que a gente implementou é só baseado no circular, que eu tinha dito, como a Steve já tinha um algoritmo que nos dava uma ideia geral, baseámos no circular, e sim, o sistema até agora só dá para implementar circular. Só um pequeno comentário. Eu tinha comentado com eles essa parte e existe uma coisa chamada GeoLeash, que é baseada neste geofencing circular. Eu comentei com isso, que seria uma coisa fácil de fazer. A forma quadrada, com os dados que eles estão a guardar também, será fácil passar para uma forma quadrada, tendo em conta o ponto central e utilizando o raio como simplesmente os lados, por exemplo. As outras formas mais complicadas eu nem as mencionei, já porque pensei que seria muito, mas se calhar ao ritmo a que foi desenvolvido, se calhar não teria sido má ideia também ter posto isso como requerimento inicial. Fixe, obrigado por acaso, mas por acaso é uma das coisas que tinha ficado. O resto eu também não tenho muito mais a acrescentar, também já agora na troca de gavetetes dizer que
porque acho que eles também têm tido sorte por terem uma colaboração de parte da empresa que eu diria muito boa, portanto acho que isso também contribuiu para este estado. Ok, obrigado então e continuação, um bom trabalho. Ok, obrigado. Mais alguma questão por parte dos colegas? Eu tinha uma questão, mas o professor Rui Escadas roubou uma questão, que era exatamente a de vocês só considerarem, pelo menos na apresentação, o geofencing circular. Ora, então, não havendo mais questões, passamos para o próximo grupo e último de hoje, grupo 6, interface HMI com LCD TFT para integração em máquinas de soldadura Electrex. Um projeto proposto pela João R. Matos, fabricante da Electrex, e orientado também pelo professor Rui Escadas. Olá, boa tarde a todos. Queria só que me confirmassem se me estão a ouvir e se estão a ver o ecrã. Estamos a ouvir e estamos a ver o ecrã. Ok, ótimo. Posso começar a apresentação então? Sim, sim. Vamos em frente. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Leandro Alexandrino, sou coordenador do Grupo 6 e o nosso projeto consiste no desenvolvimento de uma interface HMI com um display TFT para integração numas máquinas de soldar Electrex. Como disse anteriormente, o nosso projeto consiste em desenvolver uma interface para substituir a interface atual da máquina. Neste caso, esta é uma máquina de exemplo que a gente iria usar, e teríamos que desenvolver uma nova interface com um display TFT. A nível da arquitetura do sistema, o nosso módulo será este módulo aqui aberto e terá que comunicar com o circuito de controle da máquina de uma forma bidirecional. Esta é a atual interface da máquina. Aqui de lado apresenta uns LEDs para indicar alguns erros e aqui para sinalizar o BRD. Este botão permite-nos mudar os processos, este botão permitia-nos mudar os modos. Aqui iria mostrar a corrente, a tensão. Aqui iríamos ter um botão para carregar. Eu acho que estão a ver o meu rato, certo? Sim, sim, estamos. Aqui carregávamos neste botão para alterar o programa. Aqui iríamos ter os parâmetros relativos a estes processos que a gente escolheu anteriormente e usávamos o encoder para alterar o valor e circular entre os parâmetros. No fundo, o que a nossa nova interface vai ter que fazer basicamente tudo o que a interface anterior fazia, e dado que temos um display TFT, podemos acrescentar algumas funcionalidades. Por exemplo, o facto de podermos ter um botão Home e voltar para o menu inicial. Teremos que continuar a manter a validação dos valores, alterar os valores, configurar os modos, os parâmetros. A máquina de soldar tem 20 programas que os utilizadores podem utilizar para guardar os parâmetros atuais. Terá que sinalizar erros e quando é desligada, após inicializar, vai inicializar com o último estado que estava. Para isto, nós vamos desenvolver uma PCB com uma PIC que irá comunicar com a máquina de controle através de 2C. A nossa PIC será o slave e a máquina de controle será o master. E também teremos que comunicar com o Nexion, que neste caso vai ser o nosso display, e a comunicação será através de série TTL. A estrutura de comunicação da I2C será composta por um header, que neste caso responde ao tipo e ao ID do programa, depois irá ter o número dos parâmetros e um checksum, que vai ser um Fletcher 16, e depois irá ser composta por dados, e os dados são compostos por 3 bytes. O primeiro byte irá identificar o parâmetro, e depois teremos 2 bytes para o byte mais significativo e para o menos significativo. No caso do série TTL, nós iremos enviar uma instrução para o Nexion. O Nexion ou irá devolver 2 tipos de retorno. O primeiro será com ID e com 3 FF, FF, FF. O FF, FF, FF é para significar um término da comunicação, ou seja, para mostrar para dizer quando é que acaba o comando que a gente acabou de enviar. Quando só recebemos o ID, neste caso nós utilizamos para saber se a instrução foi enviada com sucesso ou sem sucesso, e quando recebemos com valor dependente, por exemplo, é quando solicitamos a página atual, e, por exemplo, se pretendemos fazer mais alguma alteração em que o Nexion tenha que nos retornar um valor de algum objeto. Quanto a esta milestone, das tarefas que nós tínhamos planeado para esta milestone,
A tarefa de soldar os componentes e na PCB e a sua análise ainda não foi feita, porque os componentes por acaso só chegaram hoje, por isso ainda teremos que fazer esta parte, que queremos fazer na parte da transição. A implementação do algoritmo de controle de recepção e envio dos periféricos I2C e UART para a memória, neste caso iríamos usar um módulo DMA, mas como se verificou também o cenário realista do plano de contingência que a gente tinha feito, e porque também neste caso nós no máximo vamos enviar 100 bytes e também é uma taxa de transmissão que não é muito elevada, apesar do DMA teoricamente iria melhorar a performance, não consideramos que seja muito significativo e por isso neste caso pretendemos dar foco a outras funcionalidades principais que a máquina teria que ter. Depois fizemos também a otimização do envio de informação, a estrutura da máquina de estados para controlar a interface gráfica aqui aparece amarelo porque a gente fez umas substituições e queremos confirmar com a empresa se está do seu agrado. Quanto à comunicação I2C, este aqui é uma espécie de uma top-down view, só para ajudar. Como disse, o circuito de controle da máquina é o master, a nossa PIC será o slave, a comunicação será feita através do I2C com a trama que eu apresentei anteriormente. Por exemplo, no processo de escrita do master para a nossa PIC, o master iria gerar a interrupção, dizia que era uma operação de escrita, o nosso slave enviava um byte, sim, o nosso slave enviava escrita, eu confundi. Depois iremos ter o header ou o payload, e o byte vai ser inserido no header ou no payload, e depois será enviado para uma fila. Da fila irá decompor a trama, irá enviar para a cache, irá calcular o checksum, comparar e enviar o checksum de volta. Para nós simularmos para mostrarmos esta parte a funcionar, o que a gente definimos aqui uns valores só para mostrarmos, neste caso utilizamos estes valores aqui para o header, este 002 é para o tipo e para o ID do programa, o 01 é para o número de parâmetros e depois temos o 14 e o 16 para o checksum. E enviamos o parâmetro 1, os bits menos significativos são 00 e os bits mais significativos são 13, em hexadecimal. Quando nós recebemos do master informação, eu vou só dar aqui, não dá para dar aqui um highlight, mas pronto, aqui recebíamos o ID do parâmetro, aqui era o bit menos significativo, o byte menos significativo, e aqui seria o byte mais significativo. E no processo de envio, nós utilizamos os mesmos valores, seria a mesma coisa, e sinalizamos o ID, o byte menos significativo e o byte mais significativo. No processo de escrita do master para o slave, o valor fica guardado no slave, está aqui visto no modo debug. No processo de envio, nós simulamos o master através de um Arduino e tem aqui o valor também. Quanto à interface, eu tenho aqui uns pequenos vídeos para mostrar. Acho que vou ter que me despachar a mostrá-los, porque não sei se tenho muito tempo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos a utilizar o software do Nexion para testar. E utilizamos 8 minutos. Ok, os vídeos ainda são 1 minuto e qualquer coisa, são 5. Por isso vou tentar despachá-los um bocado. Nós utilizamos o microcontrolador como input e a máquina de estados que está a gerir a interface. Este seria o menu principal, dizia qual era o processo que estávamos a usar, qual era o programa. Aqui podíamos alterar ou diminuir a corrente e quando carregássemos no encoder, iríamos para estes botões aqui. Estes botões vão nos permitir mudar os modos, atualizar os parâmetros com base no processo que estamos. O load save era para os programas e os settings era para definições do sistema. No caso dos modos, eu vou apresentar mais à frente também. Isto aqui foi só para mostrar mais ou menos como é que funcionava a interface principal. Ou seja, nos parâmetros, neste caso vai mostrar os parâmetros do MMA pulsado, porque foi o que eu tinha selecionado para efeitos de teste, que fui eu que escrevi, foi eu que meti estes valores na caixa apenas para testar. O load save irá mostrar os programas, vou só avançar um bocadinho, está aqui os programas. E os settings irá mostrar, vem para aqui, os settings irá-me permitir ajustar o brilho, mudar a língua, neste caso eu inicializei com português, mas aquilo está em inglês, e fazer o reset de fábrica. No caso do MMA pulsado, e já agora no caso do TIG, nós tentamos manter o funcionamento de um modo coerente, ou seja, nós vamos poder circular entre os diferentes parâmetros, a partir do momento em que carregamos no parâmetro com o encoder, ele vai para o valor dele. Se andarmos com o encoder para a direita ou para a esquerda, vamos alterar esse valor. Se carregarmos no encoder novamente, validamos. Se carregarmos em voltar, ele não guarda o valor que foi alterado.
Ele, neste caso, o MMA Pulsar tem 2 páginas, ele depois irá avançar com este ícone aqui para a frente e irá mostrar o resto dos parâmetros. Vou só avançar um bocadinho. Neste caso foi o voltar, ou seja, ele não gravou o valor. Pronto, e esta era a segunda página. No caso dos parâmetros STIG, o funcionamento é semelhante, apenas muda os parâmetros para os parâmetros STIG que nós estamos a utilizar. O funcionamento é exatamente o mesmo. Vou só puxar um bocadinho para a frente também. O TIG tem parâmetros diferentes, neste caso iria ter 3 páginas. Okay. Depois, o menu Mode Selection ia-nos permitir escolher qual era o processo que queríamos utilizar. Neste caso, o MMA não é possível utilizar um mode, porque o MMA não tem um mode. Por isso só o processo Lift TIG e TIG é que podiam alterar este valor. O Lift TIG, qualquer um deles pode ser pulsado, e estes valores aqui vão alterar os parâmetros, como disse anteriormente, quando a gente carregar nos parâmetros, vai para uma página diferente, consoante o processo que esteja selecionado, e se é pulsado ou não. Portanto, isto aqui é apenas quais são os processos que a gente pode escolher, isso tudo. Quanto aos programas, este menu ainda não está totalmente completo, apenas mostrei neste caso a circulação entre os diferentes programas, mas é um dos menus que a gente ainda tem que acabar. E o menu Settings iria nos permitir mudar o brilho. Neste caso, o brilho está limitado entre 0 e 100, por isso se andasse para trás não conseguia mudar mais o valor. A língua, neste caso, nós não vamos ter tempo para aplicar estas línguas todas, nós só vamos aplicar o inglês, mas deixámos aqui como exemplo também para mostrar a circulação outra vez entre os menus. E o caso do Factory Reset é uma função que tinha como função fazer um reset aos parâmetros de máquina. Nós nesta próxima reunião também tivemos com a empresa, vamos definir quais são os parâmetros que eles desejam meter de início, mas é o objetivo deste menu. Vou voltar aqui à apresentação. Ok. A nível de riscos, não houve alteração relativamente à milestone anterior, apenas queríamos realçar os 2 que realçamos também na apresentação anterior, que foi os problemas de hardware que causaram um atraso no nosso projeto e também a pandemia que criou bastantes dificuldades e foi necessária alguma adaptação para a gente continuar o trabalho deste projeto. A nível de orçamento, como disse, os componentes chegaram hoje, por isso a gente pode proceder podemos começar a soldar a PCB e não houve nenhuma alteração a nível de budget. Para a próxima milestone, para além da documentação, nós tencionamos soldar a PCB e analisá-la e se tudo correr bem, finalizar o projeto, ou seja, incorporar a interface gráfica na PCB e se tudo correr bem vai ficar a funcionar. Pronto. É isto, não tem mais nenhum slide, estou aberto a questões. Obrigado. Eu passo então agora aos orientadores do trabalho, o professor Rui Escadas, e não sei se está cá alguém da João R. Matos. Não. Parece-me que não, pelo menos da lista não reconheço nenhum nome. Não, eles disseram que não podiam estar presentes. Rui, então passo-te a palavra. Ok, obrigado. Pois assim, como não tem cá ninguém para os elogiar, não tenho que elogiar. Então. Também se tem desenrascado bem. No entanto, aquela questão que tivemos na anterior atrasou um bocadinho, na massa anterior atrasou um bocadinho as coisas. Acho que estão a recuperar. Em termos de organização, penso que também estamos mais ou menos bem. Os budgets, isso também foi tudo mais ou menos bem cumprido. No entanto, há uma coisa que já há uns tempos estou para discutir com eles. Se vocês tiverem que fazer uma alteração ao user interface, que no fundo tem muito a ver com isto, sim. Eles apresentaram agora já esses trabalhos bastante mais bem definidos. Sim. Se tivermos que alterar, porque a empresa não gosta, ou porque, entretanto, surgiu uma nova funcionalidade, Sim. qual é o impacto que isso terá, digamos, no projeto? Bem, primeiro, por exemplo, o que nós fizemos, nós temos que enviar uma trama WART
é melhor abrir aqui um vídeo. Ou seja, cada um destes objetos está identificado, certo? Então nós tínhamos que, no fundo, cada objeto que fosse adicionado, nós tínhamos que criar um novo identificador para aquele objeto e tínhamos que criar um novo controle para ele. Por exemplo, no caso de ser apenas um objeto de escrita, não implicaria muito controle a nível de máquina de estados. Mas, por exemplo, se fosse um botão, era mais um controle que tínhamos que fazer para saber que, por exemplo, não podíamos andar mais para a direita, não podíamos andar mais para a esquerda, o que é que fazia quando acontecia. Ou seja, tinha que ser adaptado consoante a nova introdução que fosse, da mesma maneira que remover. Por isso é que nós tentamos... Desculpa, Leandro, vocês não estão a pensar, não sei, de uma maneira de automatizar, que é capaz de... No fundo, eu sei que o Nexion já tem essa função, de certa maneira, inerente. Mas não seria interessante tentar pensar de uma maneira, digamos, de tornar o mais simples possível, digamos, a introdução de novos features do interface e automaticamente ser fácil depois fazer o mesmo do lado do código também do micro. Percebem? Sim, Pelo menos pensar nisso e deixarem que seja como trabalho futuro, porque eu penso que isso é muito interessante do ponto de vista da empresa. Eu aqui até sabemos que estou a defender, portanto, ou seja, que a introdução de coisas novas não obriga a um grande conhecimento em detalhe de todos os mecanismos que vocês e das máquinas de estado que vocês têm. Se a própria máquina de estado de alguma maneira tinha uma maneira de automaticamente, ou mais ou menos automaticamente, introduzir esses novos dados. Eu penso que esse é o risco que nós podemos ter. Uma vez que às vezes perdemos agora a comunicação durante alguns tempos, que eles queiram muito mais coisas ou trocar muitas coisas. De facto, algumas são simples, outras não. Ok? Certo. Claro, o resto parece-me que está porreiro. Ok, obrigado. Basicamente é isto que eu queria. Não vou estar agora aqui a fazer grandes comentários, porque de certa maneira há coisas que eu já discuti com eles. Pedro, ok, força. Obrigado. Ora, mais alguma questão? Rui, eu não sei se acabaste. Sim, pá, sim. Ora, eu gostava de ver aí na vossa apresentação o slide 11. Eu não percebi muito bem a explicação, devo confessar. Ok. O que acontece é, isto quando o master está a escrever no slave, ou seja, quando, neste caso, o circuito de controle iria escrever na nossa PIC, certo? Então, o master ia gerar a interrupção, iria dizer que era um processo escrito. O que é o master gerar? Começa por aí. O que é o master gerar a interrupção? Essas duas coisas estão ligadas por I2C. Certo, sim. Portanto, o que eu tenho é, de um lado, um microcontrolador, que vocês chamaram MCU circuito de controle, e tenho do outro lado um outro microcontrolador, que é um PIC32, e que há uma ligação I2C em que o master é o MCU circuito de controle. Certo, sim. Certo? Sim. Ok. Ou seja, e esse flowchart é o flowchart de quê? Este aqui era para o processo escrito, ou seja, quando o master estaria a escrever queria enviar informação para a nossa PIC. Sim. Sim, eu não sei se fui claro. Portanto, o que é porque eu não percebi o que é essa coisa do interrupter. O que o MCU faz é escrever alguma coisa no barramento. Certo, sim. Certo? E sim. o quê? Escreve o quê? Neste caso escrevia um byte, que pode ser um byte para o header ou um byte para os dados. E esta parte aqui era só para sinalizar que este byte iria ser recebido pelo nosso slave. Sim, pronto. E depois iria para uma fila, iria ser composto, também iria ser enviado para a caixa, iríamos calcular o checksum, comparar e depois enviar de novo para o master. E o que é enviar para a caixa? Enviar para a caixa é para a nossa... Nós chamamos a nossa memória caixa. Se calhar não foi um... Mas essa memória que está onde? É no microcontrolador. No nosso. No que é chamado aí PIC?
no I2C Sim, Slave? sim, no I2C Slave, sim. Pronto. Acho que vocês têm tratado da documentação disso. Pelo menos Sim, para mim isso está muito pouco claro eu e já está agora- muito pouco de acordo com normas. Há normas de representação dessas coisas. Vejam a linguagem UML, vejam todas as ferramentas que existem para descrever a interação entre dois sistemas que comunicam entre si, porque a documentação que vocês produzirem tem que ser lida por quem conheça o que é a norma que se usa nestas coisas. E para mim é difícil perceber o que é que está escrito. Ok. Rui, desculpa, ias dizer? Opa, assim, eu ia dizer assim, pronto, que eu acho que claramente eles desceram demasiado na hierarquia, portanto eles estão a apresentar coisas de extremamente baixo nível que acho que não... Pronto, que de facto para quem sabe o que se passa é mais ou menos óbvio, mas para quem está de fora, portanto, no limite ninguém precisa saber se vocês usam interrupts ou não para eu estar a fazer pooling, e isso era mais ou menos irrelevante para quem tem que saber simplesmente que vocês estão a transmitir dados de um lado para o outro. Ok, pá. Portanto, mas isto é uma situação em que tipicamente é representada por um diagrama de sequência, o ML, em que eu vejo claramente quem é que manda o quê para quem. Sim, exatamente. Isto é uma mistura entre comunicação e diagramas de fluxos. É difícil alguém olhar para isto e perceber. Usa aqui uma representação que não é a norma e o facto de fugir à norma torna a leitura difícil. Ok. Eu vou ter isso em conta. Ora bom, mais alguma questão? Pronto, então, não havendo, vamos encerrar a sessão aqui por hoje. Agradeço a todos a vossa presença, agradeço aos alunos o trabalho desenvolvido, aos orientadores, quer os internos e aos orientadores das empresas, o trabalho que têm conduzido de orientação e supervisão do trabalho das equipas. Relembro só mais uma vez a questão de não se esquecerem da avaliação das apresentações dos grupos que se fizeram aqui e termino então nesta altura desejando a todos que continuem de boa saúde e que espero voltar a encontrar-nos aqui na próxima semana. Lembro que na próxima semana vamos ter uma apresentação pela Bosch sobre a utilização de Scrum no desenvolvimento de produtos pelo Departamento de Engenharia Mecânica. Portanto, assim sendo, terminamos por aqui e desejo a todos uma ótima semana. Igualmente. Obrigado, igualmente. Igualmente, muito obrigado.